Então, mais uma vez, sejam bem-vindos à aula de filosofia de hoje. Nós estamos exibindo aqui a nossa sala de aula. Vejam, nós já fechamos o primeiro bimestre. Na aula passada, eu fiz uma retomada dessas aulas. No segundo ano do ensino médio, a gente estuda mais para a área de ética e moral da filosofia. Então, eu tenho um projeto de pesquisa que nós pretendemos desenvolver, talvez não desenvolvamos. Mas eu preciso que vocês façam essa entrega, por isso hoje a gente vai trabalhar a entrega. Então é isso, tem uma iniciação científica na área de ética e direitos humanos. O trabalho de recuperação de vocês é essa tarefa aqui, tá? Oi? Sim. A introdução da iniciação científica, dessa tese científica, vai vir de vocês escrevendo essas tarefas aqui, tá? Então, tudo que vocês me entregarem, eu vou reunir e colocar na introdução. Tem outras etapas da pesquisa, tá? Foi aquela pesquisa da Feira de Ciências do ano passado, tá? Então, o trabalho de recuperação está valendo e ele vai até o dia 28 de maio, tá? Vou fazer chamada. Paola. Tiago. Gustavo Moraes. Gustavo Souza. Gustavo Souza. Você é o Gustavo Souza. Oi. Gustavo Vasconcelos Souza. Tá. E a Ana Neres. Graciele. Júlia. Qual é o seu nome, por favor? Graciele, tá. Você é Graciele. Tá, eu sou o João, tá. Bom, vamos começar. Na aula de hoje, nós vamos entrar nesse roteiro de estudo aqui. Qual é a primeira coisa que vocês fazem no roteiro de estudo de filosofia? Vocês uma sala, ela não vai. Então, a aula de hoje, propriamente dita, ela é bem curta. Ela vai ser uma leitura que eu vou fazer com vocês. E a gente começa aqui, tá? Por favor, coloquem no seu caderno os objetivos da aula de hoje, que eu vou ler para vocês enquanto vocês fazem isso. É o segundo bimestre. São as aulas 1 e 2 que nós teremos hoje. São 2 aulas. As habilidades curriculares que vocês estão colocando no caderno, elas vêm do currículo paulista, tá? E as competências socioemocionais, elas estão na Base Nacional Comum Curricular, que são documentos da educação que dizem o que vocês precisam aprender, tá? Então, o que vocês vão desenvolver com suas próprias mãos e com as suas mentes? A primeira, identificar e criticar práticas de humilhação social. Ver se ficou bom para vocês enxergarem. A segunda é identificar e questionar práticas de racismo. Será um dos temas de hoje. E a terceira habilidade
é fazer com que vocês construam uma argumentação crítica sobre as práticas sociais de discriminação e preconceito. Então, nós estamos entrando na primeira parte do estudo da humilhação, tá? Nós temos duas partes. Então, na filosofia, nós estudamos esse conceito de humilhação que faz parte das ciências humanas e sociais aplicadas. Vou aguardar 2 minutos para vocês colocarem os objetivos, tá? Tá enxergando, Gustavo? Sim, por favor. Você já ganha 8 pontos, tá? Só de fazer isso. A competência pode colocar só a responsabilidade e cidadania, tá? Pra gente nos poupar disso. Não precisa vir até o final da competência, tá? Só vem até aqui. Beleza? Para onde vai? Responsabilidade e cidadania. É a competência socioemocional que nós vamos mobilizar hoje, enquanto estudamos a humilhação, tá?
Pronto? Beleza? Bom, então, as duas ações que nós vamos fazer na aula de hoje é identificar o que são essas coisas humilhantes e depois vamos construir uma crítica, tá? Então, é essa ação filosófica que nós vamos fazer hoje. Esse texto, ele tá no material que vem para vocês da escola, que é o São Paulo Faz Escola, tá? Então, a apostila que veio do governo para a gente estudar tá aqui nesse material, mas ela não tá inteira, foi só um pedaço que eu escolhi para trabalhar com vocês. Então, vamos à primeira parte, que é a sensibilização. Eu quero que vocês ouçam pensando em vocês enquanto cidadãos, tá? Deixem a vida afetiva de vocês de lado um pouco e pensem em vocês como cidadãos, como pessoas que estão na escola e têm uma função lá fora, tá? Para se sensibilizar. Então, eu vou começar a leitura e eu peço que vocês acompanhem, ouvindo e também lendo, tá? Ou do modo que se sentirem mais à vontade. Bom, no mundo em que vivemos, presenciamos uma série de situações de injustiça e violência. As notícias e as reportagens nos telejornais e na internet mostram como o mundo pode ser violento, injusto e excludente. Segundo a Agência Brasil, os casos de feminicídio têm aumentado, e esta situação tem preocupado não só o governo federal, como organismos internacionais, como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, essa sigla CIDH. Vejam que tem uma referência aqui no texto. Quando vocês encontram uma referência aqui como um expoente, ela segue até o final da página, tá? Indica a fonte dessa notícia que eu retirei para que vocês possam refletir, que é esse site aqui, tá? Então, continuando a leitura. Segundo a Agência Brasil, no início deste mês, a comissão destacou que em 2019, ao menos 126 mulheres foram mortas no Brasil. O mês é fevereiro, tá? Aqui. Também foram registradas 67 tentativas de feminicídio, é o assassinato de mulheres, em razão da sua condição de gênero. Este é um dos retratos da violência contra a mulher, mas outros grupos apresentam números também assustadores. Você conhece outros grupos que sofrem abusos e agressões por características físicas, sociais e culturais? Bom, nós falamos de racismo nos nossos objetivos, então também tem o grupo das pessoas negras. Alguém gostaria de citar mais algum grupo que sofre violência, preconceito e exclusão? Seus avós, pessoas idosas, também sofrem preconceito e exclusão, tá? Assim como mulheres e assim como negros. LGBTs também é um outro grupo, tá? Que passa por humilhações durante sua vida que eles vivem, tá? Então, mulheres por serem mulheres, negros por serem negros, LGBTs por terem a sua própria sexualidade e também as pessoas idosas por causa da sua idade. Então, todos esses grupos, eles são os grupos que estudam a filosofia para entender o conceito de humilhação. Então, é a vida dessas pessoas que nos importa agora, tá? Esse é o segundo parágrafo.
No último parágrafo, o texto continua. Há ainda a crueldade que se manifesta cotidianamente por meio da exclusão silenciosa da vida pública, do mercado de trabalho e dos sistemas de saúde e educação, provocando inúmeras situações de humilhação. Nesse contexto, mulheres, crianças, idosos e pessoas de diferentes origens étnicas são especialmente atingidas pela morte, ocasionada pelo descaso, que muitas vezes não são noticiados. Até parece que, para viver no mundo de forma digna, precisamos atender a certos critérios que, infelizmente, não dependem apenas dos nossos esforços. Nós não podemos mudar a nossa condição natural, como, por exemplo, a cor da nossa pele, nos tornar adultos sem passar pela infância. E por mais que se tente, nós não podemos deixar de envelhecer. Então, a falta de cuidado, de respeito e a violência sofrida por alguns grupos na vida cotidiana são revelados, inclusive, pela criação de dispositivos jurídicos que visam a sua proteção. Vocês conhecem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? O ECA, ele é uma lei que todas as pessoas, seus pais, a sociedade civil, precisam observar sempre que existe uma criança ou um adolescente presente. O ECA, ele é uma responsabilidade solidária de todas as pessoas, não só dos agentes do governo, tá? Mas são os agentes do governo que são as pessoas que aplicam e fazem valer essa lei. Essa lei, ela prevê condições de cuidado para a criança, não pode faltar alimento para as crianças, segundo essa lei. Todas as crianças e adolescentes, eles precisam frequentar a escola. São essas as causas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Também é muito comum que a escola mande tutelar por causa da evasão. Mas tudo isso existe por quê? Porque vocês são indivíduos que têm direitos. E esses direitos precisam ser protegidos. E são protegidos através da lei. No caso das crianças e dos adolescentes. Também existe o Estatuto do Idoso, tá? Que prevê algumas regras que todo mundo deve cumprir sempre que tem um idoso presente. Por exemplo, no Estatuto do Idoso, tem sempre um assento reservado nos transportes públicos de acordo com a lei. Então, quando você não cede o seu lugar para uma pessoa idosa, você está descumprindo a lei, tá? E essas leis existem justamente para evitar que essas pessoas sejam humilhadas, porque elas têm características próprias. Além disso que está aqui no texto, eu posso trazer para vocês também outros dispositivos jurídicos que existem para proteção de direitos. Por exemplo, em 2018, foi criada uma lei que tratava como crime a discriminação contra pessoas trans. Então, tem uma coisa que é muito comum com as pessoas trans, e que é alvo do nosso estudo também, porque faz parte da população LGBT, é o nome social. Então, as instituições educacionais públicas precisam chamar as pessoas trans pelo seu nome social, obrigatoriamente pela lei. E, pelo menos na minha faculdade, que é a Faculdade de Filosofia, lá da USP, eles colocaram cartazes no banheiro dizendo que as pessoas trans são bem-vindas e essa lei de discriminação de gênero. Porque o banheiro, ele é um dos lugares que mais acontecem essas humilhações com as pessoas trans. Simplesmente porque elas têm necessidades e precisam ir ao banheiro, tá? Mesmo com as pessoas idosas, elas não podem ficar em pé muito tempo. Precisa sentar. É uma necessidade de uma pessoa que é um cidadão. Então, nós temos essa população que precisa de um auxílio.
Algum de vocês quer fazer alguma reflexão nesse momento da aula, antes da gente passar para as vias de fato e escrever? Tá de boa? Tá, então essa foi a reportagem e ela tá no caderno do São Paulo Faz Escola, tá? Então veja, nós vamos começar agora a problematização da aula, tá? Então, essa reportagem, ela serviu para que vocês entrassem no nosso assunto, tá? Dessas pessoas que nós vamos estudar, conceito de humilhação. Agora, nós vamos tentar aplicar o que vocês entenderam a partir da reportagem, tá? Que é a importância dessas pessoas. Eu coloquei aqui o conceito de humilhação para vocês poderem partir dele para responder, tá? O conceito de humilhação possui uma relação mais voltada ao olhar da psicologia, porque ele se encontra relacionado ao sentir-se rebaixado, como se nós perdêssemos a nossa dignidade humana em algum momento de violência, uma violência específica, uma violência moral, porque quando um homem agride uma mulher porque ela não fez a comida, é uma violência moral e que atenta à dignidade de gênero dessa mulher. Não é porque ela é mulher que ela é obrigada a cozinhar para você, tá? E nem a fazer os outros serviços domésticos da casa, tá? Você também tem mãos para fazer isso. Aliás, contra a humilhação é a autonomia que o tema do nosso projeto de pesquisa propõe que a gente se movimente. Então, para a gente não ser folgado com as nossas mães, com as nossas irmãs, com as nossas amigas, nós precisamos desenvolver autonomia sobre a nossa própria vida. Quer dizer, eu cuido das minhas coisas com a minha responsabilidade e você cuida das suas. Assim a gente consegue progredir. Não deixar tudo nas costas de uma única pessoa. Isso é humilhante, não é necessário. É uma violência, tá? Então, para a gente começar, então, a oficina de exercícios, e eu vou auxiliar vocês individualmente. Deixa eu ver se tem alguém aqui na chamada. Não, ninguém entrou ainda. Tá bom. Quero que vocês pensem nas suas próprias experiências de vidas com crianças, com pessoas negras, com pessoas idosas e pessoas LGBT que vocês conhecem, tá? Tragam a memória. E depois, nós vamos nos guiar por essas questões que estão abaixo. E elas procuram trazer à tona quais são os aspectos mais gerais da prática do preconceito e do racismo na nossa sociedade, tá? Então vamos lá, comecem no caderno. Questão 1. Você já presenciou algum caso de preconceito ou discriminação contra alguém? Que você pode responder falando também. Se optar por isso. Pode escrever, pode falar. Então, já aconteceu perto de vocês alguma pessoa sendo preconceituosa ou discriminatória contra alguém? Não. Tá.
Bom, então, se não aconteceu de vocês presenciarem, o que isso quer dizer? Então, quer dizer que vocês vivem em um ambiente que existe respeito e que existe solidariedade entre as pessoas. Duas. Vamos lá, eu vi que vocês estão indo bem, vocês estão legais. Então, a primeira questão é para vocês trazerem memórias das suas experiências, tá? Aí registra. Eu vou trazer para vocês um caso que eu presenciei de preconceito e de discriminação. Bom, eu tenho uma avó e ela tem 66 anos de idade. Muitas pessoas não têm paciência com as necessidades físicas que ela tem, por exemplo. Ela não é uma pessoa que pode andar rápido, ela precisa ter calma, ela precisa ter paciência. Mas aí, o que as pessoas fazem como uma forma de discriminação? Uma pessoa idosa, tá andando devagarinho, eu não vou ter paciência, eu vou passar assim por cima, eu vou ser um pouco rude. As pessoas idosas, geralmente, elas não ouvem muito bem. Então, você fala com essa pessoa, aí eu tenho uma bisavó, tá? Minha bisavó. Você fala com ela, você precisa repetir e falar um pouco mais alto por causa da audição. Com o passar do tempo, a gente envelhece, vai diminuindo. As pessoas, elas não conseguem se comunicar dessa forma, uma forma mais calma, uma forma mais direta, mais tranquila. As pessoas jovens estão acostumadas a só ir falando mesmo, e ir com tudo. Então, é um pouco de falta de consideração com a própria pessoa que está diante de você, nesse caso. Tá? Você precisa olhar para o ser humano verdadeiro que está na frente de você e ver o que ele precisa. Então, vamos para a questão 2. Quando pensamos nas desigualdades, pensamos nas minorias e no quanto elas passam por momentos de preconceitos e discriminação. Converse com a sua família e formule uma definição para o termo minoria social. Bom, no caso, nós vamos conversar entre nós mesmos, tá? Então, como é que a gente diz que uma pessoa faz parte da maioria ou que ela faz parte da minoria?
da maioria que sofre preconceito, minoria de que não sofre. Né? Tem o critério de passar por situações humilhantes. Você trouxe, está correto? Legal. O que mais vocês podem trazer? Pra gente, como é que critério a gente usa para chamar uma pessoa que faz parte de uma minoria? A Paola falou que passar por preconceitos e discriminação quer dizer que você é parte de uma minoria. Maioria, né? Se você passar por um preconceito, você é maioria. Maioria? Não. Se você passa por um preconceito, eu acho que é a maioria, porque se você for ver dentro de uma sociedade, não é a minoria que sofre preconceito, é a maioria das pessoas. Sim, muito bem observado. A população que sofre preconceito está na maior parte, porque vejam, a maior parte das pessoas pobres passam preconceito, não passam humilhação. A gente passa por tanta coisa que não é do bom e do melhor, certo? É maioria, mas é maioria numérica, porque socialmente a maioria, na ciência social, a gente chama das pessoas que estão no poder. Então, são as pessoas que dominam, que têm facilidades e que não passam pelos preconceitos. Agora, a minoria social pode até ser maioria numérica. Isso foi muito interessante, muito legal. Então, sim. Então, vejam, o que veio aqui da nossa conversa? Duas coisas. Uma diferença entre uma minoria numérica e uma minoria social, tá? Minoria social é você passar por preconceitos, você ser uma população preta, LGBT, idosa, criança, que passa por humilhação, tá? Isso é uma minoria social. Mas, estatisticamente, numericamente, essa minoria social pode ser uma maioria, no caso do Brasil, tá? Vamos lá, procurem organizar isso que foi verbalizado agora, no caderno de vocês, para entregar a tarefa, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sim, no Google Classroom. Tem um roteador, tá? Para entregar agora. Ou eu mesmo tiro foto de vocês, tá bom? Mas para as pessoas que estão em casa e que vão assistir e estudar depois, é aquele mesmo combinado. Entrega pelo Google Classroom com os seus dados da sede, tá? Bom, acho que a conversa era essa mesmo. Não sei. Beleza, então. Estamos ótimos. Vamos então tentar entender qual é a questão 3, tá? Socializar a questão 3 agora. Bom, então nós conhecemos alguns casos em que existem violências de preconceito e discriminação. Falei das minhas avós até.
nós descobrimos que elas são minoria social e que essas minorias sociais, elas são também maiorias estatísticas, o que é uma coisa preocupante. Na questão 3, nós temos uma espécie de poção contra a discriminação, que é a combinação de alteridade e empatia. Tá? Então, sempre que nós estamos diante de um preconceito ou de uma discriminação, como a gente deve agir? Nós devemos ter alteridade. O que é alteridade? Vejam, alter quer dizer outro. Alteridade é você saber quem você é, as coisas que você tem, a vida que você leva, e conseguir enxergar a vida que o outro tem, quem ele é, e como ele se enxerga também, tá? Isso é uma alteridade. Então, quando eu estabeleço alteridade com vocês, eu sei que eu sou o João, professor de 24 anos, e que vocês são a Graciele, o Gustavo, a Paola, que tem 16 anos de idade agora, e que estão estudando porque querem se tornar adultos e assumir uma vida que tenha uma boa qualidade, certo? Então, a alteridade é o reconhecer que vocês estão nesse caminho e saber qual é o meu papel por fornecer a vocês alguns conhecimentos e ajudá-los, fornecer a vocês alguns conhecimentos da minha área de estudo, que é a filosofia, e tentar guiar vocês para esses estudos. Tá? Então, não, eu queria reconhecer, a autoridade é reconhecer quem eu sou, a vida que eu levo, estar certo de mim mesmo, eu sei quem eu sou. Só que eu não sou egoísta. Eu consigo ver quem são vocês, a vida que vocês levam, e também ter alguma perspectiva de futuro, tá? Junto comigo, a alteridade é junto. Então é mais uma forma racional de entender as pessoas. É a alteridade. Eu vejo a mim e eu vejo a você como uma função, tá? E essa função é uma relação educacional, no caso. Os pais de vocês também têm alteridade com vocês. Como eles se veem? Eles se veem como as pessoas adultas que são responsáveis por ensinar algumas boas maneiras, fazer coisas com responsabilidade, ter organização. Então, os seus pais, a alteridade deles é a alteridade do pai. Então, ele procura guiar um pouco você na vida de uma maneira geral. Não no caso do estudo da humilhação, eu, professor João. E outras pessoas também têm alteridade com vocês, tá? Então, é mais uma forma racional de eu entender o meu papel na sua vida. Resumo, alteridade. Beleza? Agora, a empatia, ela envolve mais os nossos sentimentos. Ela envolve mais, por exemplo, eu entender que a minha avó se sente frustrada quando as pessoas a tratam com pouca paciência. Então, quando eu vejo uma situação de discriminação, eu estabeleço empatia no seguinte sentido: eu me coloco no lugar dessa pessoa que está passando por isso. É isso que é empatia, colocar-se no lugar do outro com as suas emoções e tentar ver como essa pessoa se sentiria, como você se sentiria no lugar dessa pessoa, tá? Então, alteridade é uma forma racional de ver o outro e a empatia é uma forma mais sentimental de ver o outro, tá?
por fim, nós temos uma última questão para que vocês investiguem, tá? São 4 questões, cada uma vale 1 ponto, tá? Quais são essas questões? A primeira: existe racismo no Brasil? Se responder não, eu mato vocês, tá? Sim. Fala um pouco mais sobre isso. Conta para mim o que você pode dizer para o racismo, e isso vai lá para a nossa tese científica, tá? A ideia é essa. O racismo, ele é recente? Ou ele vem de muito tempo? Sim. Que mais? Acho que esse negócio do racismo de pessoa idosa aí vem... O racismo vem desde a época dos escravos. Desde a época dos escravos. Com os idosos, acho que sempre existiu preconceito com os idosos também, certo? Até eu, às vezes, escapa, dá alguma racismo de idosa. Aí ele tá com pressa, mal-humorado. Sim. Sim, uma atitude gentil da sua parte reconhecer, tá? Primeira... Não. Não, sério. Sim, ó, só que no caso, vamos ser corretos quanto ao termo. No caso dos idosos, é gerontofobia. Gerontofobia. Mas vamos supor, você tá numa escada estreita, assim, aí tem uma velhinha lá descendo Eu as vou pedir escada. gentilmente licença. Aí ela não escuta. Eu falo assim, não, dá licença, por favor, vou falar nada. Eu já falo gritando. Você já fica estressado. Não, tudo bem, acontece. Vamos com você, né? Eu nunca encontrei uma velha na minha frente, um idoso na minha frente, e fiquei estressado. Entendeu? Já estão respondendo com a segunda questão, que é como os idosos são tratados. Muito bem. Legal. Tá sendo legal. Eu imagino que o dia vai desse jeito. Ah, com certeza. Principalmente se você for um velhinho bem lerdo. Já estabeleceu alteridade com os idosos. Reconheceu um jovem que vai se tornar um adulto. Beleza, legal. Então, existe o racismo e a gerontofobia, tá? Legal, podemos continuar assim. Será que tem mais alguém aqui? O Raí. O Raí tá aqui também na nossa conversa. Raí, nós fizemos a sensibilização da aula, fizemos a problematização, estudamos os conceitos de alteridade, de empatia e de minoria social. Agora você também pode usar o microfone, se sentir à vontade, para responder as outras 2 perguntas aqui na nossa sala, tá? Sim, ó, esses aqui, vocês responderam com áudio, perceberam? Só de falar entre vocês. Não. Já tá registrado. Muito obrigada. Vamos então prosseguir com a nossa discussão. A diferença entre ricos e pobres depende do esforço de cada um? Depende, né? Depende. Porque, por exemplo, se meu pai é rico, eu vou nascer numa família rica, mas ele precisou se esforçar para chegar lá. Então, depende. Ele não nasceu rico, né? Certo, muito bem. Agora me diga se uma pessoa pobre vai conseguir, uma pessoa que nasceu numa família pobre, ela vai conseguir chegar a ser milionária? Sim, se ela se esforçar, não é possível. Não é impossível. Certo. Mas ela vai ter que se esforçar mais do que o garoto rico que nasceu na família rica ou menos? Com certeza. Sim, então,
Depende, sim, do esforço de cada um. Cada um tem responsabilidade pela sua vida e pelo seu sucesso. É você quem faz. Tem alguns também que pode nascer rico e ficar pobre. Sim. Ele não tem esforço, não tem capacidade de conquistar o que o pai dele conquistou. Um lado é individual. O outro lado são facilidades que existem ou dificuldades que existem. Então, veja, individualmente não depende. Mas em grupos, em diversas famílias, em muitos grupos sociais, alguns grupos vai ser mais fácil de enriquecer e ter sucesso, e outros grupos vai e os pobres. Nós construímos que existem dois lados, um lado individual e um lado mais amplo, coletivo. Dois lados. Um lado individual, que você é mesmo responsável por si mesmo, tá? Então, você não vai ficar rico se você não fizer nada para chegar lá. O dinheiro não vai nascer numa árvore dentro do seu quintal, certo? Você não vai se tornar uma pessoa competente sem se esforçar. Então, você precisa fazer certas coisas. Você precisa ir por certos caminhos, que é o caminho do esforço. Mas, na nossa realidade, na vida das pessoas pobres, tem muito mais pedras no caminho, entende? É um pouco mais difícil. Para uma pessoa pobre, ascender socialmente é muito mais difícil para uma pessoa que já nasceu numa família rica. Bom, acho que as pessoas pobres, elas vivem mais. Então, no meu caso, eu sou a primeira pessoa a me formar numa universidade pública. Então, existe uma pressão social, entende? Quando você é pobre, para você se dar bem, você precisa ser bem-sucedido. Porque nós vivemos num mundo que tem muita competitividade. A gente não tem tempo de falar, com licença, por favor, me deixa passar aqui. A gente tem muito a fazer. Então, a gente vive nesse ritmo alucinado, só que ele é tão alucinado que para as pessoas pobres ele é um pouco mais louco, um pouco mais difícil. Tá? Então, existem barreiras socioeconômicas. O resumo do que eu falei, barreiras socioeconômicas. E o esforço individual. Tá? Ó, nós temos mais uma questão que faz parte da 4, que é a seguinte pergunta. Se os papéis sociais assumidos por homens e mulheres sempre foram os mesmos. Papéis sociais são as coisas que geralmente os homens fazem ou geralmente que as mulheres fazem. Por exemplo, no século XVIII, as mulheres elas não poderiam trabalhar fora de casa, sem a permissão do seu marido. No século XVIII, sempre que elas precisavam viajar de uma cidade a outra, elas precisavam da autorização dos pais ou de alguém para fazer isso. Não podia pegar um ônibus e ir. Alguém tinha que falar que você pode, tá? No século XVIII até o XIX, as mulheres elas não poderiam usar calças. Não podia, se ia ser visto como uma aberração. Você tinha que usar um vestido, às vezes uma coisa aqui no cabelo para cobrir. Você não podia ter nenhum decote, tá?
Então, vejam, as mulheres, elas foram conquistando um espaço na sociedade para poderem se expressar, porque sobre elas, durante muito tempo, houve muita repressão, discriminação, e soltar a voz mesmo. Então, elas conseguiram, tá? Resumo do feminismo. Então, não, não tem como você responder que os papéis sociais sempre foram os mesmos, tá? Então, eles mudaram. Exemplos de coisas que as mulheres não podiam fazer, eu trouxe para vocês, tá? Deixa eu ver se tem mais restrições. Acho que a diferença entre os tempos antigos e hoje é bem essa. Hoje as mulheres elas têm mais possibilidade de se expressar, sem que elas sejam violentadas por isso, tá? Mas existe uma coisa bastante preocupante em relação às roupas. Muitos homens, sim. Eu não vou tirar aquela notificação lá, tá? Onde? Assim, onde está a questão? Eu estou enxergando lá. Aqui? É. Tirar essa. Eu copiei aquela linha pra ver. Tá. Tá ligado? Muitos homens dizem uma coisa que é bastante comum, assim. A mulher ela tem que se dar o respeito. É um problema que é relacionado aos papéis sociais, porque na, na ética e na moral, a ética e a moral elas surgem da seguinte maneira: eu separo a minha vida individual da minha vida pública. Então veja, o meu corpo político ele é meu, é minha propriedade mais fundamental que eu tenho desde que eu nasci. Enquanto vocês são adolescentes, o seu corpo legalmente responde como se fosse uma propriedade dos seus pais, tá? Propriedade no sentido de que se vocês fizerem alguma merda, são seus pais que vão responder, tá? Então, o seu corpo, a ação que ele faz, diz respeito aos seus pais, até você se tornar maior de idade. Mas, então, além desse conceito de propriedade, meu corpo, ele é privado, ele só diz respeito a mim. Ninguém tem o direito de olhar para o meu corpo e fazer algum julgamento crítico sobre ele, ou sobre a roupa que eu estou vestindo, tá? Isso é uma coisa do século XVIII, não existe mais isso. Só que os homens continuam fazendo aquele famoso fio-fio, isso é uma discriminação quando as mulheres passam. Muitos homens acham que é legal falar que uma mulher tá gostosa, falar coisas sexuais para ela, isso é um assédio, tá? Chega um cara e fala assim, e aí, gostosa, tá afim? Com vontade de dar um tapa bem forte na cara desse cara, não é? Tamanha falta de noção dele. Então, veja, a roupa, ela é um papel social fundamental. Eu quero que vocês guardem isso. O seu corpo é privado. Ele é seu, é você que decide sobre ele. Ele não é público. Não é de domínio das fofocas ou de qualquer outra coisa que possa existir. É só seu. Bom, então, alguém tem alguma questão sobre a aula de hoje? Alguma pergunta? Uma dúvida que ficou? Em nome de quem? Angela Davis. Alguém falou alguma coisa. Ele não pegou. Ajudem ele, meninas. Em nome de Platão, por favor, vá.
Obrigado a todos que assistiram e mal feito, feito. Obrigado a vocês que foram muito gentis também, tá?